Bíblia em Foco, com o evangelista José Luiz. A paz do Senhor para os irmãos. Aqui nós vamos transmitir uma palavra de Deus para os nossos corações nessa tarde. Deuteronômio 34. E subiu Moisés a montanha das campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cume do monte Pisga, de fronte para Jericó. E ali o Senhor mostrou todo o país, até a terra de Dan, e toda a região do Jordão. Tema da mensagem: o obituário de Moisés, a batalha do Nebo, a custódia de Miguel. Queridos e amados irmãos, Moisés foi um legislador do povo hebreu, né? E chegou ao limite, ou chegou ao término da peregrinação israelita pelo deserto. Agora eles vão adentrar a terra prometida que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Foi o que ele disse ali para Moisés, né? No topo do monte Nebo. Deus está dizendo: toda essa terra, Moisés, eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. E ele viu toda a terra. E era Moisés a idade de 120 anos, quando veio a óbito. A pergunta é: por que Moisés não adentrou a terra prometida? Simples, né? Moisés, com certeza, pelo que nós entendemos nas Escrituras, cometeu alguns delitos como pecador, né? Porque ninguém é perfeito. Todos nós pecamos. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, existe um acusador por detrás disso tudo. Então, queridos irmãos, Moisés ali, ele vem a óbito, como o tema da mensagem é o obituário de Moisés, né? Ele falece ali com 120 anos. E Deus sepulta Moisés em uma área secreta. Por que que Deus faz isso? Entendemos o seguinte: após a morte de Moisés, acontece uma batalha ferrenha na montanha do Nebo, naquela região, ou, melhor dizendo, no mundo espiritual. Ali, né, fala sobre uma batalha que acontece. Aonde nós lemos isso? Em Judas capítulo 1 e verso 9, vai falar exatamente sobre a custódia de Miguel, em que a responsabilidade do arcanjo quanto ao corpo de Moisés, né, ele estava ali sobre uma ordem de proteger o corpo de Moisés, sua responsabilidade ali era alta, e acontece essa batalha. Existem alguns livros, né, que alguns dizem que é livro perdido da tradição judaica, que a gente entende como livro apócrifo, que não estão no canônico, né, na escritura canônica. Agora, por que que Judas faz a menção desse livro ali, né, no Novo Testamento canônico? Isso podemos deduzir que esse livro era lido, né, na igreja primitiva do primeiro século, naquela região ali. E ali acontece uma passagem que vai falar sobre Judas, né? Judas falando sobre esse acontecimento ali, sobre o corpo de Moisés. A batalha ali
no Monte Nebo. Abrindo um parênteses aqui, o Monte Nebo fica na região da atual Jordânia. Jordânia fica no Sudeste Asiático, né? E esse nome é aplicado ao país por conta do Rio Jordão, um rio que desce, né? Que vem da raiz hebraica Yarad, significando Yarden, da onde desce o rio, né? Rio Jordão, Jordânia. Voltando no assunto da Batalha do Nebo, o adversário agora começa a disputar o corpo de Moisés com o arcanjo Miguel e vice-versa. Por quê? Existem algumas interpretações no mundo acadêmico, teológico, né? Segundo esse livro que Judas menciona ali, ou essa passagem que Judas menciona no Novo Testamento, tem a ver com a tradição judaica que conheciam bem um livro apócrifo por nome de Assunção de Moisés, aonde vai falar dessa batalha. A Bíblia não detalha, só vai falar que o arcanjo se torna o arcanjo ali, ele tem uma atitude de humildade, né? De submissão. Ele diz, né? O Senhor te repreenda. Essa palavra, essa frase é dirigida ao adversário. Por quê? Porque o adversário, segundo a Assunção de Moisés, o livro apócrifo da tradição judaica, vai dizer que ele queria reivindicar o corpo de Moisés usando a própria lei. E qual era? Né? Não matarás. Ali em Êxodo, capítulo 2, para aquele meio ali, onde Moisés mata um egípcio e foge. A ideia aí é de que o acusador está acusando Moisés de um assassinato. E também a disputa ali, o objetivo é fazer de Moisés um ídolo, já que o povo hebreu tinha uma tendência para a idolatria. Então, a disputa acontece ali, né? O arcanjo Miguel disputa com o adversário o corpo de Moisés. Outra visão é que o adversário queria impedir a vida eterna de Moisés por conta desses crimes que ele cometeu em vida, né? Riscando ele lá a eternidade. É mais ou menos por aí. Então, essas passagens bíblicas em Daniel 12, para aquele e-mail ali também, vai falar sobre o arcanjo Gabriel, segundo a tradição chama judaica, que Gabriel ali é um arcanjo, mas na verdade a Bíblia não fala, mas, né? E se for verdade que Gabriel é um arcanjo, já que a Bíblia não fala, mas ele vem em direção à oração de Gabriel, de Daniel, ele é impedido, interceptado no meio do caminho, provavelmente ali no segundo céu, entre o terceiro e o primeiro, a região celestial, para aquele meio ali, aonde habita ali, onde estão os potestades e principados, segundo o livro de Efésios. Então, vem ao socorro dele o arcanjo Miguel em ação, príncipe dos anjos, né? Então ali acontece também uma batalha para que a oração chegasse. A batalha do Nebo acontecendo ali, segundo esses livros da tradição judaica, segundo o livro canônico Judas, no Novo Testamento, sobre a disputa pelo corpo de Moisés e a humildade do arcanjo Miguel em dizer: o Senhor te repreenda, passando toda a responsabilidade para Deus, né? No sentido, né, que ele não se tornou um soberbo ali, ele foi submisso a Deus, mas a responsabilidade cabe a Gabriel ali, a Miguel, como, né,
a custódia, a responsabilidade sobre o corpo de Moisés. Esse padrão repete também no livro de Zacarias, capítulo 3, aonde vai acontecer uma visão do profeta. A quarta visão se desenrola ali sobre o personagem bíblico Josué. Josué, filho de Josadaque, né, do exílio da Babilônia. Não confunda esse Josué de Zacarias com o Josué de Moisés. Personagens têm o mesmo nome, mas são distintos um do outro em relação a passagens bíblicas. Esse Josué de Zacarias é aquele que vem depois do cativeiro da Babilônia. Ele é o líder espiritual, ou o primeiro sumo sacerdote a liderar o povo hebreu ali, né, pós o exílio da Babilônia, ao lado de Zorobabel, que era governador civil do povo hebreu naquela época. E a quarta visão de Zacarias é que ele via Josué com a roupa suja. Daí o adversário começa a acusar. Imediatamente o anjo diz para que trocasse a roupa de Josué por uma roupa fina, limpa, né? E o Senhor te repreenda é uma expressão idêntica, similar, né? Mas as passagens são diferentes, mas o padrão segue o mesmo posto. Não podemos afirmar se esse anjo da passagem de Zacarias é Miguel, mas com certeza o do livro de Judas, no Novo Testamento, é o arcanjo Miguel. Dependente da posição do anjo em Zacarias, é que o padrão segue da mesma forma, né? A acusação. Então, o obituário de Moisés no Monte Nebo, no cume de Pisga, ali, em frente de Jericó, onde é a atual Jordânia, e a batalha do Nebo, na disputa entre o arcanjo Miguel, adversário, né, e a custódia de Miguel, e a responsabilidade do corpo de Moisés. Agora, no livro de Mateus, ali pelo meio do capítulo 17, se eu não me engano, a transfiguração acontecendo para aquela região ali, segundo alguns historiadores, o Monte Tabor, próximo à Galileia. Então, pelo que entendemos que já que o adversário está fazendo tudo isso, acusando Moisés para impedir a vida eterna, então ele não conseguiu porque Moisés aparece ali na transfiguração junto com Elias. Moisés representando a lei e Elias os profetas. Isso indica que o estado de Moisés ali já é ressuscitado. Podemos entender assim, né? E podemos entender dessa forma como estado imediato da alma de Moisés, já que o adversário reivindicava ali a alma de Moisés, provavelmente também, e fazer dele também um ídolo na parte física, no seu corpo físico, fazer dele um ídolo. Ou impedir a alma de Moisés a eternidade. Mas, em suma, entendemos o quê? Essa batalha espiritual acontece, irmãos. Essa batalha espiritual acontece no mundo espiritual. 24 horas. O apóstolo Paulo escreve: não lutamos contra carne e sangue, mas contra as potestades e principados. Então, existe aí uma batalha. E várias batalhas acontecem entre a carne e o espírito, porque a carne pende para as coisas da carne e o espírito para as coisas do espírito, né? Então, a batalha acontece ali também no livro de Daniel, como eu já frisei aqui, entre anjos e demônio. Demônio tentando impedir a ação angélica dos anjos de Deus em prol, né, das nações, em prol também do corpo de Moisés ali, né? Em prol da igreja, por que não? Mas o Senhor te repreenda. Então, essa batalha que acontece entre o mundo espiritual, a carne e o espírito, temos que colocar Deus na frente, irmãos.
né? Temos que ser humilde, o exemplo de Miguel. Pegar o exemplo de Miguel, ser humilde, né? E entregar na mão de Deus e pedir: Senhor, me proteja, tu és o meu protetor, né? Me proteja, Senhor, assim como os anjos de Deus protegem as nações e estava ali sob o comando de responsabilidade e custódia de Miguel proteger o corpo de Moisés por algum motivo, como já falamos aqui, de alguma forma o adversário queria destruir tudo isso. Senhor, protege a minha vida. O Senhor te repreenda, né? O inimigo vem como corrente de água, mas o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Isaías capítulo 58, 50, né? E 9, se eu não me engano. Então, como nós podemos agir, irmãos? É pedir a força de Deus, a proteção de Deus, né? Para que Deus venha nos orientar, nos dar força, resistência, para nós vencer os ataques, né? Que vêm sobre nós, né? Esses pensamentos que vêm contra nós, irmão, tentando nos destruir, né? Esses ataques malignos, né? Que Deus venha tirar toda a soberba do nosso coração, o eu, o ego, né? Os pensamentos ruins, os ataques, né? Que nos livra dos ataques, nos dê proteção, nos protege, nos guarda, né? Que nos livre de todo mal, que nos proteja, porque o Senhor é o nosso protetor, o Senhor é o nosso ajudador, Deus é o nosso socorro e fortaleza, né? Ou fortaleza e socorro bem presente na angústia, Salmo 46. O Senhor é aquele que está conosco, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nem seta que voe de dia, nem mortandade que nos, né, venha nos afligir, porque o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Êxodo 14. Então, irmãos, a guerra entre o adversário e o arcanjo Miguel aconteceu naquele dia, né? A guerra acontece, irmão. A guerra, existe uma guerra para, né, tentar nos abater. A guerra entre o bem e o mal, entre as forças sobrenatural do mal e sobre as forças do bem da parte de Deus usando os anjos. Porque a Bíblia diz no Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra do mal. Escritores Hebreus, capítulo 1, verso 14, vai dizer, não são porventura ele espíritos ministradores que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação? Então, é o que Miguel estava fazendo ali, né? O adversário queria, porque queria destruir a vida eterna, provavelmente, de Moisés, acusar Moisés, ou fazer de Moisés um ídolo, levando o povo hebreu à idolatria, mas o arcanjo Miguel, a custódia de Miguel, estava ali, trabalhando, né, sobre o comando de Deus, sobre o mandado de Deus, né, sobre a autoridade de Deus, para fazer, então, essa missão, cumprir essa missão de responsabilidade, de custódia, na Batalha do Nebo, né, ali no obituário de Moisés. Acontece isso. Mas eu quero dizer, irmãos, que na nossa vida, né, acontece isso também. Ataque de tudo quanto é lado. Da carne quanto o espírito. Dos anjos mal, né, tentando nos tirar da presença de Deus, colocando pensamentos negativos, influência para tentar nos afastar de Deus, não fazer a sua vontade. É isso. A função é matar, destruir, roubar, que está escrito lá. Mas aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, pegamos o exemplo de Miguel, né? Vamos ser humildes, irmão, porque a humildade vence, né? A humildade vence o mal, né? A submissão a Deus vence o mal.
né? A autoridade de Deus está sobre nós, né? Jesus nos dá poder para repreender todo o mal. Eis que vos dou poder sobre serpentes e escorpiões. E esse poder está sobre nós, o poder do Espírito Santo, a força do Senhor e a proteção de Deus, né? Enviando seus anjos para acampar ao redor do cristão, para dar proteção divina, graça e escape. Esta é a palavra da tarde.